Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você é lindo de Deus. Mesmo se a pessoa for bem feinha, você pode falar para ele, você é lindo de Deus. Pode falar, você é lindo de Deus. Você é lindo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor. Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração e que você dissesse a Deus agora, Senhor, eu quero te dar liberdade. Eu quero dar liberdade para ti, Senhor. Com os teus olhos fechados, diga, Senhor, eu quero te dar liberdade. Eu quero te dar liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare comigo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Declare isso. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Fala para o Senhor nessa noite, Deus. Muda as coisas de lugar. Muda as coisas de lugar, Senhor. Essa é uma noite onde eu quero convidar você a entender um pouco sobre intimidade. Intimidade. O tema da palavra de hoje é intimidade. Intimidade é uma palavra de origem num aspecto muito profundo, do latim íntimos. E o significado desse íntimos significa que não há fronteiras. Eu achei muito interessante isso, porque quando a gente fala em fronteiras, a gente também pode trazer menção a barreiras. Uma fronteira, algo que te impede, algo que te limita. E hoje, nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua mente para romper os limites de intimidade com Deus, para romper as fronteiras que têm impedido você de alcançar algo muito maior que Deus já tem preparado e planejado para você, porque Deus já tem algo feito para você que você nem imagina, Deus já tem algo preparado que você não faz nem ideia, mas Ele já tem feito. E às vezes eu e você, dentro da nossa limitação humana, dentro dos nossos desejos normais, porque nós somos seres humanos, sim ou não? Há algum robô entre nós aqui? Algum ciborgue? Não, né? Todo mundo aqui, coração batendo. Hã? Tem o coração batendo. Toque em alguém aí, vê se alguém que está do seu lado é humano. Vê se, toca nele aí e fala, esse é humano. É humano. Todo mundo. Então, como todo bom ser humano, nós temos as nossas limitações, nós temos nossos desejos, nós temos muitas vezes os nossos confrontos internos, nós temos as nossas vontades, e isso é normal, isso é natural. Que nem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar do Elon Musk? Quem aqui já ouviu falar do Elon Musk? Todo mundo já ouviu falar do Elon Musk. O cara tem... Como que eu faço para frequentar os mesmos lugares do Elon Musk? Para estar jantando com ele, para estar indo nos restaurantes que ele vai. Como que eu faço? Tem duas maneiras. Se eu tiver o dinheiro que ele tem, aí eu consigo frequentar os lugares que ele tem, né? Que ele frequenta. Ou se eu tiver intimidade com ele. Se eu for amigo dele, se eu for amigo próximo dele, ele vai fazer um churrasco na casa dele em Miami. Aí vai ligar para mim, hello, Mr. Ralph, é eu. Aí ele vai me convidar para comer uma picanha lá.
assim também é o nosso relacionamento com Deus. A intimidade, ela gera privilégios. A intimidade, ela gera oportunidades. Ter intimidade com uma pessoa como essa vai fazer com que eu frequente os lugares que ele frequenta, que eu vá em lugares que ele vai. E assim também é a sua vida com Deus. O quanto mais você for íntimo de Deus, mais acesso aos privilégios de Deus você vai ter. Quanto mais íntimo do Senhor, mais fácil será para você compreender as coisas do reino. E Deus quer transformar a sua vida. Deus quer trazer para você um ambiente aonde quem planeja todas as coisas é o Senhor. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Projeta para mim em Jeremias 29, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Isso é muito legal. Por quê? Porque estar na igreja não significa necessariamente que você está aqui de todo o coração. Estar aqui no louvor não significa necessariamente que você está aqui porque você quer estar aqui. Hoje eu estava conversando com a irmãzinha que está aqui no culto. Ela falou assim: nossa, hoje eu estou tão cansada, mas eu vim. E já teve momentos que eu estava tão cansado, e eu vim. E eu vim cansado. Eu já vim para a igreja triste. Eu já vim para a igreja gripado. Eu já vim para a igreja sem vontade de vir. Teve vez já de eu vir quando eu era daqui. Tinha vez que eu vinha só para depois não ficar ouvindo o pastor André. Porque o pastor André, aí você é discípulo dele, né? Aí o pastor André, você não vem no culto, ele já te liga. É porque você não veio? O que você quer? Aí eu falei: nossa, meu pastor. Aí eu falei: não, eu vou, porque senão depois o pastor André vai ficar mandando mensagem para mim. Aí eu vim. E eu sei que eu não sou o único assim. Às vezes você está aqui, mas sem vontade de estar aqui. Mas a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aí você vem na igreja, e aí você não ouve a voz de Deus. Você fala: Deus não falou comigo. Mas e você? Você está falando com Ele? Porque é muito fácil você chegar aqui falando: nossa, eu não senti, o louvor não falou comigo hoje, a palavra não falou comigo hoje, Deus não falou comigo hoje. Você tem falado com Ele? Você tem falado com o Senhor? Porque falar com Deus não é quando eu estou com o meu filho enfermo. Falar com Deus não é quando eu preciso de uma provisão financeira. Falar com Deus não pode ser quando eu me sinto acuado ou quando eu estou em um momento difícil. Falar com Deus é algo de intimidade. Eu falo o tempo todo tempo eu converso, todo tempo eu pergunto, todo tempo eu busco. Porque quanto mais eu busco, mais Ele me enche. E quanto mais cheio de Deus, mais você vai romper todas as fronteiras e os seus limites. Deus te chamou para romper os seus limites. Deus te chamou para romper as fronteiras. E essas fronteiras só vão ser rompidas através de intimidade. Intimidade. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Porque Deus, Ele impõe limites. Sabia disso? Deus impõe limites. Tem um texto meio longo, mas eu vou resumir ele só para projetar, para não ficar só nas minhas palavras. Projeta Êxodo 19, versículo 10. Essa história aqui é muito boa. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Repita comigo: terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Ó, próximo. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Isso aqui é muito interessante, porque o povo estava meio desfalecendo, talvez aquilo. Aí Deus falou assim: ó, eu já fiz tudo, já tirei do deserto, já tirei do Egito, atravessou o Mar Vermelho, mas vocês precisam de mais, então eu vou dar mais. Porém, Deus colocou um limite para o povo. Falou: ó, vocês vão chegar até aqui. Porém, Moisés,
Moisés podia subir no monte. Por que Moisés subia e o povo não? Porque a palavra de Deus também diz que Moisés era o único homem que falava com Deus face a face. Moisés tinha intimidade. O que eu quero dizer para você, a partir do momento que você tiver intimidade com Deus, vai haver um ponto onde esses limites não vão ser mais barreiras, e você vai ter experiências sobrenaturais. Você vai ver Deus falando com você sim, você vai ver sinais de Deus sim, você vai ver a sua casa prosperando, você vai ver o seu filho voltando para a igreja, você vai ver o seu esposo na igreja, você vai ver sua família na igreja, você vai ver todos aqueles que você ama buscando e servindo ao Senhor, porque a palavra de Deus, segundo Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero declarar nessa noite, você e a sua família estarão aqui servindo ao Senhor em nome de Jesus. Moisés subia. E aí, depois em casa, se você quiser continuar lendo o texto, chegou uma hora que ele falou assim, ó, não, aí você vai subir e tal. Só que os sacerdotes queriam subir também. Sacerdote queria subir também. Aí Deus falou para ele, não, é só você, Moisés. E aí isso mostra para mim que o quê? Cargo não é intimidade. Intimidade com Deus é relacionamento. Relacionamento. O que vai fazer você ter intimidade com o Senhor não é o cargo que se ocupa na igreja, mas é o cargo que você ocupa diante o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus controla a sua vida, se o Espírito Santo de Deus te dá a direção e você obedece, isso vai trazer para você relacionamento e intimidade. A intimidade ela só acontece quando nós temos tempo para poder ouvir e entender. A gente precisa ter tempo. Que nem se eu perguntar para algumas pessoas aqui, por exemplo, se eu perguntar para o Leandro, não vou perguntar para você mesmo, ele balançou a cabeça, mas se eu perguntar para o Leandro, depois, Leandro, não fala, mas você sabe quantos filhos eu tenho? Sabe, né? Sabe? Sim, irmão, você sabe quantos filhos eu tenho? Mas você sabe o meu nome. Qual que é o meu nome? Qual que é o meu nome? Ó, eles dois sabem o meu nome, mas o Leandro sabe quantos filhos eu tenho e ele não sabe. Por quê? Porque o nível de intimidade, de conhecimento, eu conheço o Leandro, né, pro meu azar, eu conheço o Leandro há 6 anos. E, né, e o irmãozinho, eu conheci no revisão. Pô, tem 3 meses, né, nem isso. Tem um mês e pouquinho. Então, o tempo vai estabelecer um elo de intimidade com Deus. Não adianta você achar que não hoje, porque o hoje, ele passa muito rápido. Deus, ele quer conversar com você todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Então você precisa fazer com que o hoje seja especial, o amanhã e o depois, e o depois, e o depois. Porque senão vai chegar uma hora e um momento que você vai olhar e vai dizer assim, ó, nossa, domingo o culto foi tão bom, mas terça já não foi. Será que não é você que está esquecendo que todo dia, e todo tempo, e toda hora é hora de buscar ao Senhor? Todo dia e todo tempo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que está olhando lá de cima e dizendo assim, eu quero te abençoar, eu quero trazer a cura, mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a sua cura está precisando só um pouquinho mais de coração. Às vezes o seu livramento, às vezes aquela provisão financeira, está precisando só um pouquinho mais de entrega, sabe? Eu sei que é difícil, porque assim, vamos ser sinceros, há um monte de coisa que a gente tem na cabeça, né? Para quem é casado, né? Falando dos casados, né? Os homens casados, irmãos, assim como vocês, eu também tenho uma esposa, e eu sei que é difícil, eu sei, porque aqui eu tenho certeza que todas as esposas que aqui estão, têm um marido extremamente organizado, sim ou não? Tem um marido que não deixa uma coisa, às vezes, né? Tem um marido ali que não... Eu estou vendo aqui homens aqui, ó, tudo uns homens bonzinhos, aí. Ó o Juninho ali, ó, cara de homem bonzinho. Ó o Leandro. O Leandro tinha que ter uma foto estampada no outdoor. O Leandro, ele é tão bom que chega a ser bobo. Tão santo. Olha lá, tem o irmão Luciano lá, o irmão Luciano. Olha o irmão Luciano também, ó. Um maridinho bonzinho, ó. Vou falar para você, a gente tem problema dentro de casa, sim. A gente tem filhos, que às vezes filho dá trabalho.
A gente tem, nós filhos, tem hora que os pais dão trabalho também. Tem hora que os pais pegam um pouco no pé, né? Aí o pai fala, não pego não, pega sim, eu pego. Aí, porque a Bíblia fala, né, vós pais, não despertai a ira dos vossos filhos. Se está na Bíblia, é porque às vezes tem hora que nós pais, nós dá uma acelerada nos filhos, né? Mas isso aí não justifica não, viu filho? Se o Davi estiver assistindo isso daqui, vai continuar apanhando. Então, a criança que não apanha, não aprende. Tem que ficar ali, ó. Gente, nós precisamos entender que não é fácil mesmo. Vai ser difícil. O próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflições. No mundo vai ter momentos difíceis. No mundo vai ter momentos que você vai pensar em desistir. No mundo vai ter momentos que você vai olhar assim e vai falar assim, ó, eu não quero ir na igreja. Vai ter momentos que você não quer levantar de madrugada para orar. Vai ter momentos que você não vai querer dar oferta, não vai querer dar o dízimo. Isso faz parte do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos pessoas que foram escolhidas por Deus para viver o sobrenatural, para viver o milagre, para viver o extraordinário, mas acima de tudo, para ter intimidade com o Pai. Você foi chamado para ter intimidade. Você foi chamado para ter intimidade com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, você foi chamado para ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus significa conviver com Ele. Significa deixar que Ele tome conta. Mas aí que está o problema, porque para deixar Ele tomar conta, aí entra o que Jesus falou, todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. E a gente negar a nós mesmos, é aí que está o problema. A ver é difícil. É igual você querer falar para um palmeirense que o Corinthians é melhor, mesmo o Corinthians sendo melhor. Isso é uma verdade, né? Tem algum corintiano aqui entre nós? Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou falar dos outros times porque nem compensa. Olha lá, vai, misericórdia. A gente tem dentro de nós os nossos planos e os nossos desejos. Foi meu aniversário ano passado e eu fiz uma oração a Deus que acho que o Espírito Santo tocou em mim, porque eu cheguei para Deus e comecei a falar, Senhor, todos os planos que eu tenho para o meu final de ano, se não estiverem alinhados com a tua vontade, eu não quero viver nenhum dos meus planos. Se os meus planos vão atrapalhar os teus planos, Deus, tira de mim agora, Senhor, porque eu quero viver os teus planos. E viver os planos do Senhor significa viver os privilégios de Deus. E viver os privilégios é para quem tem intimidade. Só vai na minha casa quem tem intimidade comigo. Quem aqui, dentre vocês, vê uma pessoa na rua, legal, vamos almoçar hoje comigo? Quem aqui já fez isso? Você viu uma pessoa aleatoriamente na rua e fala, entra aqui dentro de casa, vamos jantar. Quem aqui? Por quê? Porque não existe intimidade. Você trazer uma pessoa para dentro da sua casa, tem que ter intimidade, tem que ter conhecimento, tem que ter tempo. Assim também é Deus. Para você poder entrar no reino, você precisa ter intimidade com Ele. Para você viver os privilégios de Deus, você precisa ter intimidade com o Senhor. Projeta para mim Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Deus, Ele tem um milagre reservado para você. Deus, Ele tem a resposta que você está querendo. Mas você precisa confiar totalmente nele. Você precisa querer depender totalmente dele. Depender do Senhor não significa estar em todos os cultos. Depender do Senhor vai além de estar aqui de terça, domingo, na célula. Depender do Senhor significa que você vem para o culto porque não dá para estar em outro lugar a não ser aqui. Não dá para estar em outro lugar na quinta-feira à noite a não ser na célula. Não dá para estar, jovens, não dá para estar em outro lugar no sábado à noite a não ser numa arena. Não dá, não dá, não dá. Você precisa ter esse desejo e isso tem que ser movido por você. Não adianta você orar agora e falar assim, Deus, faz eu ter mais intimidade com o Senhor. Isso aí não existe. Desculpa, você vai orar em vão.
você precisa agir, você precisa mudar. Porque é muito lindo, como a gente cantou, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, né? Tem liberdade mesmo? Ele tem liberdade mesmo? Porque se ele tiver liberdade, você levanta de madrugada para orar. Se ele tiver liberdade, você vai colocar a mão no bolso e vai entregar uma oferta, vai entregar um dízimo, não porque a igreja está pedindo, mas porque você entende que tudo que você tem veio dele. Se ele tem liberdade mesmo, você vai vir aqui no domingo no culto, mesmo cansado, com dor, com fadiga, seja lá o que for. Esses dias, teve uma irmã que não foi no culto. Aí eu liguei para ela, que eu aprendi com o pastor André, né? Quando os dois faltam, você tem que ligar na hora e saber por que não foi. Aí eu liguei para a irmã, falei, irmã, por que você não foi no culto? Ela falou, pastor, eu estava sem roupa. Como eu emagreci, porque eu estou sem roupa para ir no culto. Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus do céu, você, quanto demônio está dentro da sua mente, para você falar para mim, se enrola numa coberta, eu não sei, coloca a roupa do marido, não sei o que você vai fazer, põe um blusão, então, ai, mas culto de domingo, exatamente, culto de domingo você não veio, sabe, a gente está caçando coisa, para não vir na igreja, a gente caça o problema, e eu vou falar para você, o ser humano ele é bom para dar desculpa, o ser humano ele é bom para dar desculpa. Eu falo isso por experiência própria. A minha esposa, ela chega para mim e ela fala, amor, mais uma vez o sapato na sala, jogado. Eu olho para ela e falo, você me respeita. Porque se está dentro de casa, está guardado. Se está dentro de casa, está guardado. O sapato ele não está, a sala faz parte do ambiente da casa, faz parte do todo. A gente tem desculpa para tudo. Para tudo a gente tem desculpa. Para tudo a gente tem hoje não vai dar. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Você diz que não tem tempo, você diz que não consegue. Aí quando você está aqui no culto, você levanta a mão e diz, tens liberdade aqui. Será que ele está tendo liberdade mesmo? É tempo de vivermos realmente a palavra do Senhor. É tempo de vivermos realmente aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque só tem um jeito que você tem intimidade com Deus, buscando mais Deus, conhecendo mais Deus. E meu irmão, você se prepara, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você vai ter acesso aos privilégios do reino, mais você vai ter acesso à cura, à provisão, à resposta, a estratégias. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus quer cuidar dos seus negócios. Deus está dizendo para você nessa noite, você não está sozinho, você não está sozinha, tu és meu, pertencemos a Ele, somos dele. O inimigo pode falar qualquer coisa, o vizinho pode falar qualquer coisa, os macumbeiros, todo mundo pode falar o que quiser da gente. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Você é propriedade exclusiva do Senhor, você faz parte do reino, você está guardado pelas mãos daquele que não dorme. E em nome de Jesus, você vai sair daqui dessa noite criando em seu coração um desejo de buscar mais, de orar mais, de ler mais a Bíblia, porque isso vai fazer com que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Os planos de Deus são perfeitos. Deus não erra, meu irmão. Deus não erra. A gente erra. Às vezes a gente dá tudo péssimo. É normal. Isso é normal. O que não é normal é a gente aceitar isso quieto. Mas todo casal briga, é normal. O que não é normal é você aceitar. Mas às vezes acontece, o filho não quer vir para a igreja. Uma nota ruim na escola, é normal. Eu tenho um filho, muitos conhecem ele aqui, o Davi. Uma vez só, ele chegou para mim, tirou uma nota abaixo da média, que eu estipulei notas para o meu filho. E aí, eu falei para ele, é acima de 8, abaixo de 8, vai ter um castigo, vai ter uma punição, vai ter alguma coisa. E aí ele tirou um 6,5, acho que foi numa prova de português. E aí eu falei com ele, tá errado, não sei o quê. E aí ele virou para mim e falou assim, mas pai,
Um monte de gente na escola tira 6,5. Tem um monte de gente que tira até 5, pai. Aí, como todo bom pai, como toda boa mãe, né? A primeira frase é: você não é todo mundo. Quem aqui já ouviu isso? Você não é todo mundo. E qual a mãe ou o pai que já virou pro seu filho e falou assim, ó: você não é todo mundo. A minha esposa fala isso pra mim às vezes. Eu falei: amor, quem jogar bola, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Eu falei: nossa. Eu ouvia da minha mãe, que eu ouvia da minha avó, agora eu ouço da minha esposa. Vocês oram por mim. E aí eu virei para ele e eu falei assim: nós precisamos ter um padrão. E esse padrão, ele tem que ser sempre elevado. Porque hoje você se conforma com 6,5. E aí eu vou te falar, sabe desses centenas de alunos que estão lá? Sabe quantos vão para a faculdade? De 100, 15. Sabe quantos depois da faculdade, desses 15, quem vai ter um emprego de sucesso? 3, talvez 2. Você quer ser estatística? Ou você quer ser alguém diferente? Porque se for para você ser estatística, e assim tem que ser eu e você em relação à igreja, em relação ao reino de Deus. Você quer ser mais um? Ou você quer ser aquele que Deus olha lá de cima e fala: tu és meu? Porque intimidade revela quem nós somos diante de Deus. Muitos pregam, cantam, expulsam demônios, e naquele dia Jesus vai olhar e vai dizer: mas quem é você mesmo? Quem é você mesmo? Imagina você. Eu não faltei em nenhuma arena, eu não faltei em nenhum culto, eu expulsei demônios, mas estar aqui não significa que existe intimidade. A intimidade tem que ser uma constância. A intimidade tem que ser algo que perpetua. Hoje, quando eu cheguei aqui, tem um amigo meu que eu não vejo há alguns tempos, que é o Juninho. Em questão de 3, 4 minutos a gente conversando, ele perguntou como estava minha esposa, como estava o meu filho, pelo nome. Ele falou: o Davi, assim, assim. Eu perguntei como estava a sobrinha dele, perguntei como estava a mãe. Intimidade. Mesmo tempos a gente sem se ver, eu falei como estava o Davi, ele falou como estava a sobrinha dele, como estava a mãe. A intimidade com o Senhor te traz o atributo de, em todo tempo, em qualquer momento que você falar com Deus, Ele vai te responder. Intimidade significa que em qualquer momento que você perguntar algo para Ele, você vai ouvir a resposta. Nós precisamos conhecer Jesus. Essa história é uma história bem interessante também. Projeta para mim Marcos 5, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Essa é uma história bem conhecida da mulher do fluxo de sangue. E aqui existe uma menção, se a gente for partir para um teor um pouco mais teológico, eu vou ser bem breve. Jesus, em alguns textos, principalmente quando ele está falando com Nicodemos, ele é chamado de rabi, de mestre. Jesus, ele estudou, Jesus, ele teve o conhecimento, ele buscou o conhecimento, ao ponto dele se tornar um rabino judeu. Então, além de ser o Filho de Deus e tudo mais, Jesus, ele tinha uma patente, Jesus, ele tinha um cargo dentro da histologia daquele tempo. Isso significa que Jesus, ele naquele momento, ele estava com uma vestimenta essa, que na sua orla existia como se fosse uns pingentes, como se fosse umas costuras com dobras que davam em torno de 3 a 4 centímetros. E nessas dobras eram inseridos alguns textos bíblicos, principalmente sobre os 10 mandamentos. Então todo rabino em sua orla, ele tem esses, como se fosse, vou usar para ficar mais fácil esse termo, pingentes, como se tivesse alguns pingentes. E esses pingentes representavam a palavra de Deus. Isso é bem interessante porque ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes, ela tocou na orla de Jesus.
E a orla de Jesus, ela representa a palavra de Deus. Às vezes você quer tocar em Jesus, mas vou dizer uma coisa para você: não tem como tocar em Jesus se você não tocar na palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, como está escrito no livro de João. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela mulher, ela foi curada porque ela tocou na palavra. Você precisa entender que muita da intimidade que você precisa e vai adquirir com Deus, vai ser através da palavra. E aí você precisa parar e pensar agora: o quanto eu tenho dedicado o meu tempo para ler a palavra? O quanto eu tenho dedicado o meu tempo para ler a Bíblia? Quanto do meu tempo eu tenho dedicado em estudos para me aprofundar na palavra, me aprofundar no conhecimento da Bíblia? Eu e você precisamos ter esse entendimento que a Bíblia não é um pedaço de papel. A Bíblia não é um livro somente. A Bíblia é um manual de instrução para que eu e você possamos ter uma intimidade que vai nos levar além. E eu e você precisamos viver além do que os nossos olhos veem. Eu e você precisamos viver além de uma vida comum. Eu e você temos que ter realmente o melhor dessa terra. Ah, você vai falar sobre prosperidade? Não, eu vou falar sobre provisão e milagre. Porque quem tem intimidade com Deus tem privilégios. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer bem feito, é milagres. Dá um sorriso para alguém e fala assim, ó: Deus faz muito bem milagres. Ele é especialista. Ele é especialista em fazer milagres. Ele é especialista no sobrenatural. Acontece coisas que você olha assim e fala: meu Deus, Ele é assim. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. E eu e você precisamos ter esse entendimento que Deus, Ele só vai trabalhar na minha vida e na sua vida quando nos dedicarmos totalmente a Ele. Totalmente, totalmente. Intimidade gera um relacionamento. Para encerrarmos, projeta para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa esse versículo. Aqui tem algo muito interessante para mim e para você, porque às vezes a gente acha assim: eu estou sozinho. Quem aqui já se sentiu sozinho? Quem aqui já se sentiu sozinha? Você olha assim e fala: não, eu estou sozinho. Não, agora lascou, agora é eu mesmo. Agora acabou. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nunca mais é para você achar que você está sozinho. Porque Jesus está à porta, Jesus está ao seu lado, Jesus está na sua frente, dizendo para você: eu estou aqui, você não está sozinho. E aí, ele fala assim, ó: se alguém ouvir a minha voz. Aqui tem um segredo espiritual, porque fala assim, ó: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é fácil. Ah, pastor, pronto. Não. Ouvir a voz de Deus é fácil. Sabe o que é difícil? Abrir a porta do nosso coração. Você vir na igreja e o pastor dizer para você: olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer o extraordinário. Aí você fala: não, eu creio. Mas para você viver o extraordinário, você vai ter que orar mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que vir mais na igreja. Aí você já começa: mas eu tenho trabalho, mas eu tenho minha família, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Ah, mas tem uma festa. Ah, mas tem. E aí ele fala assim, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele deixa bem explícito que Ele vai falar, Ele vai dizer para mim e para você, como Ele está dizendo hoje, que Ele quer ter mais intimidade contigo, que você precisa ter mais intimidade com Ele, que você precisa falar mais com Ele. Ele já está te dizendo e você está ouvindo. Agora cabe a você abrir a porta, cabe a você dizer: tá bom, Deus, eu quero mais, eu vou buscar mais, eu vou me entregar mais, eu vou, sabe, eu estou aqui disposto, Deus, eu rasgo meu coração, Espírito Santo.
Santo de Deus, tu tens liberdade aqui. E abrir a porta, entrarei em sua casa. Oh, glória. É isso que eu quero para minha vida. Jesus na minha casa. Você tem que desejar ter Jesus na sua casa. Mas para ter Jesus dentro de casa, você tem que fazer umas loucuras. Tem que fazer umas loucuras. Tem que fazer umas loucuras. Zaqueu pequenininho. Zaqueu era pequenininho, homem de baixa estatura. Igual o Juninho assim, ó. O Juninho tá ali. Se o Juninho ficar de pé, parece que ele está sentado ainda. O Zaqueu, acho que era igual o Juninho, Leandro. O Zaqueu era pequenininho assim. Aí aquela multidão, os homens grandão. Aí, o que Zaqueu fez? Zaqueu subiu numa árvore, rapaz. Zaqueu subiu na árvore. Falei, olha. Ele deu um jeito de chamar a atenção. Eu vou contar essa história. Você me perdoa, Juninho, mas eu vou contar essa história aqui. O Juninho, quando quis conhecer a Denise, só que o Juninho era pequenininho, o que o Juninho fez? Ele subiu num caminhão. Ele estava no caminhãozão lá. A Denise lá de baixo olhou assim e falou, nossa, que homem. Não foi assim? Ela foi assim mesmo. Nossa, que homem. Aí quando o Juninho desceu do caminhão, a Denise falou assim, Deus, tô pegando na planta, né? Tô pegando imóvel na planta. Aí, já tinha se apaixonado mesmo, né? Assim, ele deu um jeito de chamar a atenção dela. E assim, quando a gente está apaixonado, a gente dá um jeito de chamar a atenção, sim ou não? Sim ou não, né? Assim. Os jovens é assim. O Davi, ele veio para a igreja todo mulambento. Aí foi chegando na idade, né? Daqui a pouco, até perfume passa para vir para a arena. Eu falei, Renatinho, você que não vigia não, você que vai arrumar um emprego não, pessoal. Mas assim, quando a gente está apaixonado, quando chega, né? É igual tem as irmãzinhas também. As irmãzinhas não lavavam nem o cabelo. Aí lava o cabelo, faz escova, queima a ponta dos dedos da chapinha, porque é novata. Queima, tem umas irmãs rindo, deve ter queimado a ponta do dedo. Quando a gente está apaixonado, quando a gente quer algo, a gente corre atrás, a gente faz por onde? Assim também tem que ser com o reino de Deus. Assim também tem que ser com o Senhor. Se você está apaixonado por Ele, se você sabe que Ele é o dono da sua vida, você precisa se entregar mais, você precisa chamar a atenção dEle. Entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Cear, jantar, estar à mesa, é algo para quem tem intimidade. Para quem tem intimidade. Porque senão acontece, você já foi na casa de uma pessoa que a pessoa nem te ofereceu água? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você fala, a pessoa não ofereceu nem água, né? Às vezes isso acontece quando eu vou na casa da minha mãe. Aí eu chego para minha mãe, mãe, cortaram a água aqui de casa? Porque... Ah, por que, filho? Não, o senhor não me ofereceu nem água. Meu Deus, sou meio cara de pau. Sabe, gente, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer dominar o seu coração, Jesus quer cear com você, Jesus quer mostrar os planos dele, Jesus quer mudar a sua vida. E nessa noite, em nome de Jesus, Ele vai mudar a sua história, através do relacionamento, da intimidade. E você vai ver que Deus é Deus. Deus é Deus. E a gente vai fazer que nem aquele louvor, ó. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Declare comigo. Eu vou subir o monte que muitos desistir. Agora acertou. E vou ficar lá até te encontrar. Quem quer subir o monte nessa noite, se coloca de pé. Se coloca de pé. E vou fazer morada e vou ficar lá. Vem, Leandro, vem, Kelly. Vem aqui em cima, declare comigo. Eu vou subir o monte
me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Declara! Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, olha isso, que a tempestade é você. O Senhor está lá. O Senhor está no meio da tempestade. O Senhor está no meio da luta. O Senhor está no tempo. O Senhor está o tempo todo. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais uma vez a tempestade. Declare comigo. Que a tempestade é você. Mais forte. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá. Eu vou até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Quem nessa noite está disposto a ficar no monte até encontrar Deus? Quem nessa noite está disposto a buscar mais a face do Senhor, até ouvir Ele falando que os planos dEle vão se cumprir na sua vida? Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Eu não preciso sair, eu quero estar nesse lugar. Oh, nesse lugar. Eu não preciso. É só você ficar, Senhor. É só você ficar. Mas para Deus ficar, você precisa permanecer. Repita comigo. Para Deus ficar, eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer em oração. Repete comigo, eu preciso permanecer em oração. Eu preciso permanecer em oração. Eu preciso permanecer vigiando. Eu preciso permanecer cuidando. E eu preciso permanecer me entregando. Uma coisa vou pedir. Pede pra Ele. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Vem cá, Denise. Vem cantar com nós. Vida. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias Da minha vida. Senhor Deus, todos os dias das nossas vidas queremos estar neste lugar. Queremos arder neste lugar. Queremos queimar neste lugar. Orabacanta labás. Eu quero fazer um ato profético com você aqui nessa noite. Eu quero chamar os 12 do pastor aqui à frente. Você vai nessa noite subir o monte, romper as barreiras. Você vai, pega o óleo ungido. Nós vamos ungir. Nós vamos ungir a sua vida.
A unção, o óleo representa o poder e o envio do Senhor. Davi, para ser rei, ele foi ungido antes. Você, para viver o extraordinário de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida: você vai ser ungido nessa noite, e você vai viver um novo tempo, você vai viver um novo patamar de vida e de momento. Mas isso é para quem quer. Você já ouviu Jesus falando com você nessa noite? Agora é você que tem que abrir a porta. É você que tem que abrir a porta. Se você quer abrir a porta, se você quer ter esse elo de intimidade com o Senhor, você vai sair do seu lugar, você vai vir até um dos 12 do pastor aqui, e ele vai ungir a sua vida agora. Nós somos seus, nós somos seus, oh! Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui, Eu me sinto muito muito bem. bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, Eu me sinto muito muito bem. bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Você declare: uma coisa vou. Só as vozes agora. Uma Senhor, queremos ficar nesta presença. Queremos ficar neste ambiente, Deus. Queremos ficar, Senhor, aonde Tu estás. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, eu oro agora junto com os meus irmãos e eu te peço, Deus, ouve, Senhor, o clamor, as lágrimas, ouve as súplicas, Deus. Responde os Teus, responde os meus irmãozinhos que estão aqui comigo orando agora, Deus. Responde, Senhor. Que amanhã seja um novo dia. Que amanhã seja, Senhor, um novo tempo, Pai. Senhor, Pai querido, rabalaba. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida
Abre os teus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu Coração do amor. e faz mudar o mundo. Aplauda ao Senhor. Intimidade, intimidade, intimidade.